Muito bem, amados, graça e paz mais uma vez a todos. Instrumentos nas mãos do Senhor, o plano de Deus para um ministério fiel e eficaz. Eu vou orar e pedindo mais uma vez que Deus nos abençoe na continuidade deste estudo de hoje. Pai, eu te agradeço mais uma vez, Senhor amado, pela bênção de estarmos juntos aqui, envoltos e abençoados pelo teu Santo Espírito, numa atmosfera, ó Deus, de graça, de unção. Te agradecemos pelo teu amor, por tua misericórdia por cada um de nós. Te agradecemos por tua palavra, Deus, que aquece o nosso coração e que nos prepara sempre para os embates da vida, sempre nos fortalecendo e sempre colocando em nós, ó Deus, toda a sabedoria e discernimento que precisamos para agir diante de toda e qualquer situação. Obrigado, Senhor. Queremos pedir a bênção de poder ter esta sabedoria no sentido de sermos bons instrumentos nas tuas mãos. Queremos ser servos, ó Deus, que possam atender a tua vontade, o teu querer. Servos que possam alegrar o teu coração, sempre prontos e preparados para fazer a tua vontade, o teu querer. Eu sei, nós sabemos que somos imperfeitos, ó Pai, mas muito mais do que a imperfeição que temos, conhecemos da tua graça, conhecemos da presença do teu poder e do teu Santo Espírito em nós, que nos habilita e que nos prepara para sermos estes servos eficientes. E louvado seja o teu nome por isso. Eu te agradeço e peço mais uma vez a tua bênção, a tua unção sobre a vida de todos, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, então retornando aqui, a gente já viu alguma coisa na quarta-feira, né? Vou passar esse slide, a gente parou aqui, e eu tinha lido com você na quarta-feira, 2 Coríntios capítulo 4, e eu lembro que eu deixei também para que você pudesse ler 2 Coríntios capítulo 3, para que você se posicionasse ali, em termos de contexto, né? Do ministério do apóstolo Paulo, incumbido por Deus, né? De ser aquele servo que iria levar a palavra do Senhor aos gentios. Então, Paulo tem ali um ministério que, no capítulo 3, nós aprendemos, é o ministério da nova aliança. Ele vai falar dessa presença, então, do Espírito Santo em nós e da pregação em Cristo Jesus, as boas novas do Evangelho. E aí, no capítulo 4, que foi o que efetivamente nós estudamos, que está aí para você ler, nós não vamos ler novamente, porque já o fizemos na quarta-feira, mas eu destaco aqui para nós, dentro do estudo, né, do que nós precisamos, que o capítulo 4 tem aquela proposta de mostrar que o apóstolo Paulo tinha em seu coração toda uma responsabilidade para com seu ministério. Mas ele sabia exatamente quem ele era nas mãos de Deus, ele sabia quem era Deus na direção deste ministério na vida dele. Em nenhum momento Paulo chegou ao orgulho humano, né? A presunção humana de poder dizer: eu não preciso de Deus, eu sou suficiente para resolver toda e qualquer situação. Ao contrário, Paulo mesmo, a gente viu lá nesse capítulo 4, ele coloca de uma maneira muito clara ser ele, todos nós, vasos de barros nas mãos do Senhor, né? E é um privilégio ser este instrumento nas mãos do Senhor, através do qual nós podemos falar e pregar a palavra de Deus. Foi até aí que nós paramos, né? Foi no 2 Coríntios capítulo 4. Eu destaquei também o versículo 13 e 14, né, na quarta-feira, onde Paulo diz: olha, eu criei, por isso falei, também nós cremos e por isso também falamos, né? Então o versículo 14 termina dizendo: falamos do quê? De Cristo Jesus, o Senhor, né? Sabendo que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará juntamente com vocês, diz lá o versículo 14. Então Paulo, de uma maneira muito clara, ele demonstra essa perspectiva do ministério dele, em que o que ele está falando é algo que ele verdadeiramente experimentou. E nós também. Não somos diferentes de Paulo neste aspecto. Então nós experimentamos da graça, experimentamos da restauração, né? Deus nos converteu, nos trouxe a presença dele. Eu tenho a dimensão disto no meu coração por causa da fé, né? É a fé que abre os meus olhos para essa realidade, e agora sou chamado por Deus, habilitado por Deus para falar. A parte final lá do capítulo 4, 2 Coríntios 4, a gente observou que nós precisamos falar daquilo que o mundo não vê. Eu, pela fé, vejo a Cristo, eu, pela fé, vejo a eternidade, pela fé, eu creio que há um céu, pela fé, eu creio que eu sou salvo, mas o mundo olha para mim e não vê esta evidência, né, em termos
da maneira como o mundo quer, né? Muitas vezes as pessoas do mundo buscam algo apalpável, né? Que possa ter uma resposta, vamos dizer assim, científica, etc. e tal. E eu preciso, ao falar de Deus, falar da salvação, ao falar do amor, da graça, da misericórdia, do céu, para essas pessoas, eu tenho que fazer com que elas possam ver o que eu estou vendo. Então, esse é o momento em que eu tenho que tomar consciência do tipo de instrumento que eu sou nas mãos de Deus para levar a mensagem das boas novas, da salvação. Conhecer a Deus, amá-lo e servi-lo é possível. Por quê? Porque ele, Jesus, o Rei, colocou o amor dele e a graça dele em nós. Então, na hora que eu falo do amor de Deus, na hora que eu falo da salvação que Deus nos deu, na hora que eu falo que Deus é Senhor e eu tenho que servi-lo, né, estou aqui para isto, as pessoas querem saber como isso é possível, porque elas não estão vendo o Deus que nós estamos vendo pela fé. E elas querem saber, mas é possível amar a Deus? Ele é Deus. Como é que a gente pode amar alguém assim tão soberano? Será que o amor que eu tenho no meu coração por ele, ele vai aceitar? O que eu preciso fazer para expressar este amor, né, a este Deus? É possível sim, não pelos nossos esforços, não por aquilo que podemos, não por aquilo que somos. É possível amar a Deus e servir a Deus e conhecer a Deus por causa de Cristo Jesus em nós. O Santo Espírito dele que habita em nós nos dá esta realidade. E durante o exercício do meu ministério, né, daquilo que eu sou para Deus, em Deus, e chamado por ele para poder atender à vontade dele, eu consigo então mostrar no exercício deste ministério, este amor, esta graça, consigo mostrar que esse Deus é um Deus presente. Portanto, meus queridos, as boas novas do Evangelho nos confrontam com a seguinte realidade: toda e qualquer esperança de vida só é em Cristo Jesus. Somente nele. Não tem como fugir disso. Tá? Não tem como Paulo falou, olha, ele mesmo a gente viu no capítulo 4, ele diz não adulterar a mensagem, ou seja, quando ele fala isso, ele está dizendo, olha, eu não vou florear aqui, é Jesus Cristo e ponto final, não existe outro. Então nós também, ao pregarmos as boas novas da salvação, nós temos que confrontar as pessoas com essa realidade. Confrontar sim com amor, confrontar sim com sabedoria, confrontar com paciência, porque a obra não é nossa, é Deus quem realiza. Eu posso ser usado ali por Deus para levar a mensagem da salvação, mas quem vai salvar, quem vai converter, quem vai quebrantar, quem vai transformar aquela vida, quem vai dar àquela pessoa um novo nascimento, é o Espírito Santo. Somente ele, né? Eu sou só o instrumento que Deus vai usar para levar esta mensagem. Essa mensagem tem que ser pregada, essa mensagem tem que ser falada, a mensagem do Evangelho, né? Então, e o foco dessa mensagem é Cristo. Paulo mesmo fala, olha, é Jesus Cristo, ele é o Senhor. E em toda a situação que Paulo, não só ele, mas os demais também discípulos, mas como nós estamos falando do texto de 2 Coríntios 4, em todas as situações que Paulo experimentou e viveu, por mais que ele tenha sido confrontado por todas as pessoas da época dele para abandonar, para pensar em outro que poderia salvar ou dar uma dimensão diferente de vida, Paulo não fez isso. Ele sempre falou, é Jesus Cristo. Ele é o único Senhor e Salvador. Né? E aquilo, inclusive, dava para as pessoas na época, né, uma situação, vamos dizer assim, não muito confortável em termos de crença, né? Porque Paulo, até pouco tempo, não acreditava, ao contrário, ele até perseguia a igreja de Cristo, né? Os discípulos, etc. e tal. E agora ele é um novo convertido. Né? Mas Paulo entendeu esta mensagem e ele prega o nome de Jesus. Então nós também temos que aprender isso. Nós estamos aqui para pregar o nome de Jesus. Com isso, ao anunciar as boas novas do Evangelho, o que nós estamos propondo? Que temos que oferecer às pessoas um redentor, que é Cristo Jesus, né? E não um sistema de redenção, e não um conjunto de discernimentos e princípios. Ou seja, eu tenho que apresentar para toda e qualquer pessoa, não a minha igreja, aonde eu estou congregado, não a denominação, não a teologia da minha igreja, não a maneira como ela faz para que essas pessoas possam vir. Eu tenho que levar as pessoas Cristo Jesus. Eu tenho que apresentar às pessoas Cristo, né, como único Senhor e Salvador. Isso é importante focar, porque no exercício deste ministério de evangelização, de pregar a palavra, de sermos usados por Deus para levar a salvação em Cristo Jesus, a gente corre o risco
de repente querer endireitar as pessoas, corrigir as pessoas antes de aceitar o evangelho, né? A ponto de, às vezes, falar assim, olha, você vai na minha igreja, eu quero que você vá lá, mas, olha, não pode ir com essa roupa, você não pode ir com cheiro de cigarro, no domingo que você for na minha igreja, eu sei que o domingo é folga para você, então você não pode beber, não pode isso, não pode aquilo, etc. e tal. A gente quer corrigir as pessoas, a gente quer, vou colocar aqui entre aspas, santificar as pessoas em termos de pureza, para que possam ir na igreja. E às vezes eu me pergunto, será que a gente não quer isso só para não sermos nós envergonhados? Eu levo um amigo meu na igreja, esse amigo está cheirando cigarro, está cheirando a bebida, ou ele fala besteira, fala palavrão, e às vezes lá dentro da igreja ele é um grosso, etc. e tal. Será que não sou eu que me sinto ali envergonhado do comportamento desta pessoa? Então, como um instrumento nas mãos do Senhor, eu tenho que entender que quem faz, né, a obra é Ele, Cristo. Eu não tenho que levar o sistema da minha igreja para essa pessoa, mas eu tenho que oferecer essas pessoas a Jesus Cristo, né? Mostrar para elas que há um Redentor, não é a minha igreja, que há um Redentor, não é o meu pastor, há um Redentor, não é o sistema teológico da minha igreja, há um Redentor e o nome dele é Jesus Cristo. Portanto, essa, eu diria, é a essência do ministério pessoal, né? Esse ministério é pessoal, tá? É meu e seu, é individual. Cada um de nós tem esse chamado, cada um de nós é preparado para levar a salvação de Cristo Jesus, né? Então, eu tenho que entender a essência deste ministério neste aspecto e, portanto, levar as pessoas a Jesus Cristo através das boas novas do Evangelho. Cada um de nós, né? Então não é o pastor que é responsável somente por isso. Não é o presbítero que é responsável somente por isso. Não é aquele irmão evangelista na igreja que é responsável somente por isso, de levar a mensagem da salvação. Não é o líder da igreja que é responsável somente por isso. Somos todos nós. Todos nós, né, em Cristo Jesus, temos a responsabilidade de levar o evangelho. É algo bem diferente quando eu, como membro leigo da igreja, tenho dificuldade, talvez abordado por uma pessoa, né, de falar alguma coisa a respeito de temas mais complexos da teologia. Ok, aí eu posso até indicar que vá, né, buscar o pastor da igreja, vai buscar o líder, etc., para falar um pouco mais sobre aquele tema. Ou posso me comprometer com a pessoa de estudar aquele tema melhor. Mas nós aqui não estamos falando de assuntos teológicos, nós estamos falando aqui da pregação das boas novas do Evangelho, né? Nós estamos falando aqui de pregar a Jesus como Senhor e Salvador, que é isso que o apóstolo Paulo e os demais discípulos sempre fizeram, né? Às vezes, a gente olha para a Bíblia Sagrada, né, a palavra de Deus, com a mentalidade muito de buscar nela aquilo que eu preciso para a minha vida somente. Porque é na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada, que eu vou encontrar como eu devo agir para realmente levar a mensagem da salvação. Só que eu pego a minha Bíblia, em vez de estudar, me preparando para essa realidade, eu levanto bem cedo e falo o quê? Com Deus na minha oração, né? Falar, eu vou verificar aqui na palavra de Deus um versículo, né, que fale sobre determinado assunto, que fale sobre o que eu preciso para o dia de hoje, que fale sobre ansiedade, que fale sobre perturbação, que fale sobre amor, etc. e tal. Ok, tá. Mas a Bíblia não pode ser abordada com essa mentalidade. Eu tenho que olhar para a palavra de Deus e vê-la de uma outra forma, né? Eu vejo que, às vezes, alguns irmãos nas igrejas usam a Bíblia como um livro de autoajuda, e ela não pode ser usada assim, ela não é um livro de autoajuda, mas ela é a palavra de Deus viva, né? Ela é a história daquilo que nós estamos falando aqui, do plano de Deus de trazer aí o resgate a todo homem, né? A toda a humanidade que está aí sem esperança e sem solução. É na Bíblia Sagrada que nós temos isso. A gente viu lá que desde lá Gênesis e assim vai por toda ela, né? Por toda a palavra de Deus, vai desenhado aí, vai sendo mostrado aí pontos e evidências desta esperança messiânica que existia lá no Velho Testamento, né? No Antigo Testamento, até o cumprimento, né, da vinda do Messias, do nascimento dele entre nós. Ele tabernaculou conosco, veio morar entre nós, esteve entre nós, sentindo as nossas mazelas, os nossos sofrimentos, as nossas dores, mas de maneira bem clara, colocada ali nos evangelhos, né? Ele veio sem que tivesse o pecado que nós temos, né? Ele veio para ter vitória sobre o pecado, ele veio para cumprir a lei,
para dar a cada um de nós todas essas condições. Então a Bíblia Sagrada é o desenhar deste plano da Trindade, com respeito ao resgate da humanidade, ao resgate da criação de Deus, né? Do homem que ele criou para si. Então nós temos que olhar para toda a palavra de Deus desta forma. Não há dúvida que eu encontro na palavra do Senhor versículos que vão me encorajar, vou encontrar textos que vão falar especificamente de algo que eu estou precisando para o dia de hoje, né? Um texto que vai confortar o coração de alguém, um texto que de repente na hora de ser falado, na hora de ser deflagrado aí para a vida das pessoas, alguém possa falar assim, olha, aquela palavra mudou a minha vida, aquele texto que você leu aquele dia trouxe um significado diferente para mim. É verdade, ok, é a palavra de Deus, ela tem isso, mas o foco não é esse. Eu tenho que olhar para algo muito maior do que isso, né? A palavra de Deus é o desenrolar, né? A Bíblia Sagrada é o desenrolar do plano de Deus, né? Da Trindade ali, no que diz respeito à salvação de todos nós, né? Nós temos ali na palavra de Deus a história de pessoas que foram resgatadas da sua própria autossuficiência e sabedoria e transportadas ali para um reino onde Jesus Cristo é o centro, né, da vida delas, e há ali na vida delas então uma esperança viva e verdadeira. É bom entender isso também, porque você olha para a Bíblia Sagrada em termos de história biográfica, né, na vida das pessoas que foram ali tocadas, chamadas, tanto no Velho quanto no Novo Testamento, você observa de uma maneira muito clara que todo tipo de pessoa Deus chamou, Deus tratou. Né? Às vezes a gente olha para, preciso pregar o evangelho para aquela pessoa, porque ela é uma murimbunda, porque ela é uma pessoa que não vale nada, ela é uma pessoa que está sofrendo. Né? Mas eu prego a palavra de Deus também para o sábio, eu prego a palavra de Deus também para uma pessoa que é sã, eu prego a palavra de Deus para uma pessoa que não tem problemas, porventura houvesse uma pessoa que não tivesse problemas, né? Ou que não tivesse ali chafurdada nos problemas, ou seja, a palavra de Deus deve ser pregada para salvar a vida das pessoas. Salvar do quê? Do fogo do inferno. Então, em Jesus Cristo, eu prego a palavra do Senhor. Eu falo do nome dele, do nome do Senhor Jesus. Então, eu tenho que entender isso. Então, a palavra de Deus não vem aí simplesmente para estar salvando as pessoas dos seus probleminhas, né? E corrigindo algumas coisas. Mas eu olho para ali, eu vejo que vidas que ali estão registradas foram vidas transformadas. O apóstolo Paulo, a gente cita ele aqui porque estamos falando dele, era uma pessoa que, em termos de cultura, ele vivia numa cultura tríplice, né? E ele tinha um conhecimento realmente muito forte, muito intenso, muito grande, profundo, né? Pela maneira como ele foi criado, da forma em como ele se projetava nas comunidades da época, né? Ele foi criado aos pés, em termos de educação pedagógica, filosófica, de Gamaliel. Então ele recebeu uma visão muito grande de muitas coisas em termos de cultura. Ele era um homem culto. Mas veja que ele é tratado por Deus nesse aspecto como nada, como um pecador. Ele é um pecador, ele está vivendo no pecado. Então, ainda que ele fosse sábio como ele era, ainda que ele pudesse ir e vir com tranquilidade ali naquelas culturas todas, grega, romana, né, o judaísmo, etc. e tal, isso não dava a ele o livre acesso ao reino dos céus. Ele tinha que experimentar a graça da salvação em Cristo Jesus. Ele tinha que conhecer quem é o Senhor da vida dele. E Paulo conheceu. Então, qualquer homem, por mais sábio que seja, e por melhor financeiramente falando e materialmente falando esteja na vida, se não tem Jesus Cristo, precisa ouvir a mensagem do Evangelho. E eu e você que já temos, somos estes instrumentos nas mãos do Senhor para levar a mensagem do Evangelho e pregar a mensagem do Evangelho. Né? Nós não podemos, então, tratar a Bíblia como uma coleção de discernimentos terapêuticos. Né? Volto a dizer, por mais que a gente tenha na palavra de Deus tudo que eu preciso para minha saúde física, emocional, espiritual, psicológica, financeira, material, relacional e por aí fora vai, e tem, que a palavra é dele, é de Deus, é viva para mim, eu não posso olhar para ela simplesmente como um medicamento, né? Como uma pílula que de repente eu estou mal, eu tomo para melhorar naquele momento. Não. Eu tenho que ler a palavra de Deus com o propósito de conhecer o plano de Deus da salvação e levar esse plano de Deus da salvação, né, para outras pessoas. Isso é importante para a nossa vida, porque às vezes a gente encontra algumas pessoas na igreja que ainda não falaram de Jesus para ninguém, que ainda não falaram do amor de Cristo.
não é? Que ainda não contaram para um ou para outro, amigos, parentes, vizinhos, etc. e tal, quem é o Senhor da vida delas. E não é porque não saibam como fazê-lo, né? Mas é porque realmente estão olhando para a palavra de Deus como algo simplesmente terapêutico para a vida daquela pessoa. Né? Então não é isso. Tá? Eu tenho que olhar para a palavra de Deus e ver desenhado ali o plano do Senhor da salvação. Então, de novo, amados, volto a falar, nós não oferecemos às pessoas um sistema de salvação, mas nós as levamos, a cada uma dessas pessoas, nós as levamos ao Redentor. Ele, Jesus Cristo, é a única esperança de todos nós. Né? Então, essa é a mensagem que eu tenho que pregar. Jesus Cristo, Senhor. O único nome. Ele mesmo, ali junto aos discípulos, ele veio né, durante vários momentos, né, ele demonstrou isso, mas ele deixou bem claro ser ele o único caminho, a única vida e a única esperança para todos lá. Né? E nós não podemos esconder a realidade desta mensagem. No mundo de hoje, por causa da diversidade de religiões que existe, de deuses, né, que existem por aí, muitas vezes a gente vamos dizer assim, educado quando falar de Jesus para alguém, falar respeitando a religiosidade do outro. Eu posso perfeitamente falar de Jesus para uma pessoa sem entrar em guerra com ela, mas dizer claramente para ela, olha, a maneira como você está vivendo, crendo no que você está crendo, está errado. Porque só Jesus pode trazer a salvação. Eu respeito a religiosidade da pessoa, não falando da minha. Ok? Eu não vou entrar no mérito, qual religião que ela tem. Então, tá, dependendo do que ela falar, eu respeito. Não vou entrar no mérito de religião. Eu vou falar de Jesus, Jesus Cristo, o único Senhor e Salvador. Né? E para falar desta realidade, eu tenho que mostrar isso na minha vida, tá? De uma maneira muito clara e objetiva. Tá? Portanto, a esperança, né, quando a gente fala das boas novas do Evangelho, a esperança está nele e somente nele, em uma única pessoa, Jesus Cristo. Então, se você, por exemplo, vai ajudar alguém, você então precisa diagnosticar corretamente, vamos dizer assim, o que está errado na vida, né, daquela pessoa ou naquela situação pela qual ela está vivendo. Para que você possa ajudar com eficiência e possa resultar ali numa mudança favorável. Tá? Vamos citar aqui alguns exemplos com relação a isso. Vamos imaginar que um vizinho seu, um amigo seu, te procure porque deu um problema no carro dele. Ele tem um Poisé, né? Lembra da camicleta lá do Shazam Xerife, né? Daquele seriado que teve há muitos tempos atrás? Vamos dizer que ele tem uma camicleta lá, um Poisé. E o carro está dando alguns problemas. Ele te procura e fala, você pode me ajudar aqui, que eu não sei o que eu faço, não entendo nada, tal. De repente, você pode até ser que consiga fazer um diagnóstico correto do problema daquele carro. Que talvez você já passou por uma experiência assim, sabe o que falar, como falar, e vai orientar corretamente. Você pode ser que não seja a pessoa correta para consertar, mas para dizer, olha, pelo que eu estou vendo aí e ouvindo, o problema do seu carro é esse. Então procure um mecânico. Aí você apresenta um bom mecânico, sugere, mas também lava a mão, né, em termos de responsabilidade. Fala, para mim, esse mecânico ajudou muito. Não tive nenhum problema com ele. Mas cada caso é um caso. Leva o carro lá e faz um diagnóstico correto, eficiente. Pensa numa pessoa que tenha um problema com drogas. Uma pessoa que está envolvida com drogas. Você vai ajudar esta pessoa, você vai diagnosticar este problema. Como é que você ajuda uma pessoa que está com esse tipo de problema? De que forma? Simplesmente chegando e falando, você precisa largar as drogas. Dependendo do grau de intensidade que ela tem em termos de envolvimento com as drogas, você precisa ir mais além do que isso, em termos de ajuda com esta pessoa, né? Talvez até de levá-la para um profissional competente, para uma clínica, para que ela pudesse ali ser trabalhada nesse sentido e ser liberta, né, daquelas drogas nas quais ela está vivendo. Enfim, para você ajudar alguém, você vai ter que conhecer profundamente isso. Não é diferente com relação à Bíblia. Não é diferente com relação à salvação. Não é diferente com relação à possibilidade de você ser um instrumento nas mãos do Senhor para levar a mensagem de salvação para alguém. A Bíblia diz de uma maneira muito clara para nós qual é o problema central na vida de cada pessoa, né? E a razão básica de fazermos o que fazemos, da maneira como fazemos, é o pecado. Não dá para esconder isso. O mundo de hoje quer banir a palavra pecado dos dicionários.
Não existe pecado, tudo é relativo, porque o que é pecado aqui pode não ser lá, o que é errado aqui não é lá, o que pode aqui não pode lá. Então o pecado torna-se uma coisa relativa. Mas quando você olha para a Bíblia Sagrada e vê o plano de Deus, desde o início lá em Gênesis, em termos de resgatar a humanidade até a segunda vinda de Jesus Cristo, o pecado está ali, é o problema central. Então eu tenho que diagnosticar isso na vida das pessoas. Eu tenho que chegar para essas pessoas e falar para elas que o pecado é uma condição na vida delas e que resulta em comportamento. Ou seja, eu não estou pecando por causa do ambiente que eu vivo. Muitas vezes o ambiente que eu vivo pode me propiciar, pode ser propício a com que eu cometa algum pecado. Mas eu estou pecando porque eu sou pecador. É uma condição de ser, da minha personalidade. A palavra do Senhor diz isso em Romanos 3:23, que você conhece muito bem. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. E todos é todos. Então, o pecado é uma condição, não é comportamental. O pecado gera um comportamento danoso, né? Mas está ali, todos são pecadores, todos. Então somos todos pecadores e por isso todos nós fazemos coisas pecaminosas. E esse é o cerne, né, da pregação do Evangelho. Esta é a mensagem que eu tenho que chegar e levar isso às pessoas. Você é pecador e você precisa ser liberto dessa sua condição para não, né, cometer novamente erros e outras coisas que não se coadunam com a realidade daquilo que Deus espera de você como um filho que ele está resgatando para ele, né? Um servo do Senhor chamado Davi, né, o rei Davi, ele desenhou isso muito bem lá no Salmo 51, né, versículo 5, depois eu queria que você desse uma olhada lá, dá uma lida em todo o Salmo 51. Lá no Salmo 51, Davi destaca essa realidade da vida dele como um pecador, né? Ele se vê como tal, ele se confessa ali diante do Senhor, arrependido do pecado dele, ele fala das transgressões dele, de como aquilo realmente o atingiu profundamente, e lá no versículo 5 do Salmo 51, Davi diz assim: eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu a minha mãe. Quer dizer, ele não nasceu, né, e por causa do lugar aonde ele nasceu, ele pecou. Ele já nasceu pecador. E quando a mãe dele deu à luz, ele já era pecador ali no ventre materno. Então, essa é uma condição que a Bíblia fala. E essa é uma condição que o mundo quer expulsar. Que as pessoas do mundo não querem acreditar de maneira alguma. E agora que eu sei, você sabe, que o pecado é essa condição que está ali, que vai resultar nesse comportamento danoso, né? E como é que eu vou levar essa mensagem com amor, com graça e misericórdia à vida de uma pessoa? Eu tenho que chegar para ela e ser aberto. Falar, olha, você é pecadora. E é isso que nós queremos observar nessa série de estudos com relação a ser esse instrumento, né, nas mãos do Senhor. Então tá lá, Salmo 51, dá uma lida lá. Portanto, o problema central precede a nossa experiência, né? Davi, no Salmo 51, está dizendo, olha, eu nasci com um problema básico. Não foram as situações ao redor que me fizeram assim. Eu nasci com um problema básico, né? O pecado está entranhado, portanto, na nossa natureza humana. Tem um filme que mostra um pouco a respeito disto, né? Que é Coringa, saiu agora há pouco, é um filme muito tenso. Não recomendo, né? Não vale a pena assim, perder tempo com isso, mas só para você entender que a discussão que está por trás desse filme é o seguinte: aquele jovem que estava lá, que se tornou naquele Coringa, né, naquele herói, vamos colocar aqui entre aspas, tão nojento, tão asqueroso, né, tão maldito daquela forma, ele se tornou daquele jeito por causa da sociedade. Ele não era, ele tentou de todas as formas ajudar a mãe dele, que era, sei lá, acho que não me lembro mais, mas acho que ficava numa cadeira de rodas, alguma coisa assim. Ele trabalhava como um palhaço, todo mundo zombava dele, né, e etc e tal. Ele não teve privilégios. E aí o que se questiona é o seguinte: ele foi o que ele foi por causa do quê? Né? Será que não foi por causa das circunstâncias ao redor? E a gente sabe que não. Né? E é isso que a gente tem que mostrar realmente às pessoas que estão perto de nós, né? Portanto, o pecado destrói aí todas as experiências, todas elas, né? Então, a maneira agora de falar isso com as pessoas é que nós temos que aprender, né? Que a gente tem que realmente colocar
e em oração diante do Senhor, para que sejamos eficazes nas mãos do Senhor ao pregar o Evangelho. Vou falar sim do pecado, vou falar sim que essa pessoa é pecadora. Eu não estou falando das consequências, estou falando da natureza dela, porque a Bíblia diz isso e eu creio na Bíblia. Agora, como eu vou falar? Né? De que maneira eu vou levar essa mensagem até as pessoas, de maneira que elas possam ouvir que são pecadoras, mas estejam abertas também a ouvir a solução para esta condição em que elas se encontram. Amém? Então é isso que eu queria estar compartilhando com vocês.